Iniciar nossa oração com clamor, com súplica. E então vamos fazer como Davi, adorar e exaltar o nome do Senhor, porque nós cremos que o Senhor já está trabalhando em nosso favor, amém? Deus querido e amado e santo, Senhor, entramos na Tua presença nesse momento, damos início a esse culto, a esse momento de oração, ó Deus, de estarmos na Tua casa, apresentando, ó Deus querido e amado e Deus santo, diante de Ti, ó Deus, alguns países, ó Senhor Jesus, como Afeganistão, Haiti, Colômbia, Venezuela, Argentina e tantos outros, Senhor Deus querido, amado e Deus santo, onde a Tua igreja, Senhor Jesus, se faz presente, ó Pai, que estão vivendo, ó Deus, nesses últimos dias, momentos, ó Deus querido, amado e Deus santo, difíceis, momentos, ó Deus querido, amado e Deus santo, onde a fé deles tem sido testada, ó Deus querido, amado e Deus santo, até o limite, ó Pai, ó Deus querido, amado e Deus santo, por isso nós começamos esse culto, Senhor Jesus, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo corpo de Cristo, pedindo ao Senhor Jesus para que o Teu Santo Espírito venha visitar os nossos irmãos e irmãs, onde quer que eles estiverem, ó Deus querido, amado e Deus Santo, em suas casas, nas igrejas, ó Deus, nas prisões, ó Senhor Jesus, clamamos pela vida deles diante de Ti, porque Tu tens o poder, ó Deus, de livrá-los da mão do maligno, ó Senhor, Tu tens o poder, ó Pai, de guardar a vida dos Teus servos, ó Senhor Jesus, de renovar as forças, de Senhor Jesus, trazer alegria para seus corações, para aliviar a dor, para ser o consolo da Tua igreja. Ó Deus querido, amado e Deus santo, por isso nós pedimos ao Senhor Jesus que possas estar visitando, ó Deus, esses irmãos e irmãs, onde quer que eles estiverem, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, que eles possam sentir, ó Deus, nesse momento o Teu refrigério, que eles venham sentir a Tua presença tocando e envolvendo a vida deles, tirando, ó Deus querido, amado e Deus santo, todo o peso, ó Senhor Jesus, todo o desânimo, ó Deus querido, amado e Deus santo, toda a tristeza, ó Pai querido, ó Senhor Jesus, que possas estar firmando os seus passos para que eles não venham desistir, para que eles não venham voltar atrás, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, nessa caminhada rumo ao céu, ó Pai, nós pedimos, ó Deus querido, amado e Deus santo, para que possas estar intervindo, ó Senhor Jesus, na vida deles, ó Pai, não conhecemos, Senhor Jesus, dos nomes, não sabemos aonde eles estão, ó Senhor Deus, mas Tu és o Deus que tudo vê, ó Pai, nada passa desapercebido diante dos Teus olhos, por isso nós clamamos a Ti, Senhor, crendo, ó Pai, que receberemos a resposta da nossa oração e que, ó Deus querido, amado e Deus santo, se não for durante a nossa vida aqui na terra, no céu nós saberemos a resposta, Senhor Deus, veremos o fruto dessa oração que estamos fazendo, desse clamor que estamos levantando nessa noite, ó Pai querido, amado e Deus santo, ó Pai, clamamos, Senhor Jesus, Senhor Pai, pelos missionários, ó Senhor Jesus, que tomaram a decisão de largar a sua vida em seu país, no conforto, ó Deus, para ir levar o Evangelho a países, ó Senhor Jesus, ó Pai, onde há fome extrema, onde há doença, onde há violência, onde há perseguição, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, mas, ó Pai, colocaram a Tua vontade e o Teu querer acima da deles, ó Pai, e estão cumprindo, Senhor Jesus, o Teu ide, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, renová-los, colocar a Tua palavra sobre os seus lábios, ó Pai querido, amado e Deus santo, e usar a vida dos Teus servos de maneira tremenda, realizando sinais e maravilhas, falando, ó Deus querido, amado e Deus santo, da esperança da vida eterna, da salvação, ó Deus querido, amado e Deus santo, que eles venham impactar muitas vidas, e que o Senhor possa, Senhor Jesus, sustentar, ó Deus querido, amado e Deus santo, tanto a sua vida, Senhor, espiritual, como a vida, ó Pai, aqui física, Senhor Jesus, que não falte o alimento em sua mesa, ó Deus querido, amado e Deus santo, que eles sejam curados de doenças, que eles sejam protegidos, ó Senhor Jesus, de animais selvagens, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, nós clamamos, ó Pai, para que a Tua poderosa mão continue a agir, continue a proteger, continue a guiar a Tua igreja, ó Deus querido, amado e Deus santo, que está espalhada por esse mundo, ó Deus querido, amado e Deus santo, oramos pela igreja da nossa nação, ó Deus querido, amado e Deus santo, que haja renovo, que haja, Deus querido, amado e Deus santo, um despertar sobre a igreja brasileira, ó Deus querido, amado e Deus santo, que a Tua igreja venha se levantar, ó Deus, lavar as vestes, ó Senhor Jesus, e se afastar, ó Deus, das coisas desse mundo, andar na contramão daquilo que o mundo faz, desejar, ó Deus querido, amado e Deus santo, viver a diferença, querer viver na luz, sendo sal dessa terra, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, e pare de introduzir na igreja, na casa de oração, as coisas que não pertencem aos céus, ó Deus querido, amado e Deus santo, nós oramos, ó Pai, para que possas, ó Senhor Jesus, desmascarar falsos profetas,
ó Deus querido, amado e Deus Santo, pessoas, ó Pai querido, amado e Deus Santo, que se levantam para confundir o teu povo, que se levantam, ó Senhor Jesus, para mentir sobre a palavra, enganar, ó Deus, a muitos, ó Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, trazendo à tona, ó Deus querido, amado e Deus Santo, revelando de maneiras, Senhor Jesus, que não tenha como ninguém ser enganado, ó Deus, acerca do erro que essas pessoas têm pregado. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, nós oramos para que a igreja brasileira venha, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ter um momento, ó Deus, onde ela desperta, onde ela, Senhor Jesus, se dedica ao momento de oração, à busca, ao jejum, ó Deus querido, amado e Deus Santo, a se humilhar diante de Ti, que o desejo da igreja brasileira venha a ser ter um coração quebrantado, ó Deus querido, amado e Deus Santo, buscar ser um verdadeiro adorador, que Te adore em espírito e em verdade, que, ó Deus querido, amado e Deus Santo, não está nem aí, ó Deus, para, ó Senhor Jesus, quanto mais é tecnológico, quanto mais pessoa tem dentro da igreja, mas que o foco da igreja seja pregar a verdade, seja viver a verdade a todo o tempo, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, que as pessoas venham ver na vida daqueles que se dizem cristãos, ó Pai, o reflexo da glória de Cristo, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que venhamos ser o exemplo, ó Deus querido, amado e Deus Santo, para essas pessoas que estão perecendo, que quando essas pessoas olharem para nossas vidas, venham ver a diferença, venham desejar a diferença, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, de viver uma vida de separação, de busca de santidade, de devoção total a Ti, de confiança extrema no Senhor, ó Deus querido, amado e Deus Santo, Te pedimos, fortalece a nossa fé, Senhor, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que venhamos confiar em Ti, Senhor, nós precisamos, ó Pai, descansar em Ti, porque Tu és Deus soberano, ó Pai, mas nos ensine, Senhor, a não somente falar com palavras, pedir com palavras, mas a viver, ó Senhor. Sabemos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que o viver é muito importante na vida do cristão. Por isso Te pedimos a Tua ajuda, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, do Teu auxílio para colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos exortado. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, a viver, ó Deus. Sabes, ó Senhor Jesus, porque conheces o nosso coração, ó Deus, e sabes bem a intenção dele, ó Deus, quer Te agradar, quer andar em retidão, que é, Senhor Jesus, fazer aquilo que o Senhor pede, ó Deus querido, amado e Deus Santo, com excelência, Pai. Queremos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, quando o Senhor olhar sobre essa terra, possa encontrar nossos corações, assim como o Senhor encontrou o coração de Noé, ó Deus querido, amado e Deus Santo, um coração justo, separado, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que não se preocupa com as coisas desse mundo, mas se preocupa, Senhor Deus, em Te agradar, em viver aquilo que o Senhor aprova. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão fracos na fé, Senhor, que estão pensando em desistir, que estão desanimados, que estão, ó Senhor Jesus, sendo oprimidos. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, que o Senhor possa estar tocando sobre a vida deles. Ó Pai, que eles venham tomar, ó Deus, uma posição diante de Ti, que eles venham, ó Deus querido, amado e Deus Santo, então entregar os caminhos a Ti. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, confiar em Ti, buscar a Tua face, ó Senhor, falar contigo, ó Pai. A igreja precisa falar, a igreja precisa abrir os lábios para louvar, para exaltar, para engrandecer o Teu nome, precisa abrir os lábios, ó Deus querido, amado e Deus Santo, para desenvolver um relacionamento profundo contigo, Senhor. Ó Pai querido, amado e Deus Santo, que coisa horrível, ó Pai, muitos cristãos não oram, muitos cristãos não leem a Bíblia, não Te conhecem, ó Senhor, mas, ó Pai, nós intercedemos, nós pedimos, ó Pai, para que haja um despertar, para que haja fome e sede em seus corações, para que eles busquem Te conhecer, ó Deus querido, amado e Deus Santo, e busquem a Tua face, enquanto o Senhor ainda pode ser encontrado, ó Deus, porque sabemos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que vivemos em dias, ó Senhor, dias, ó Deus querido, amado e Deus Santo, onde a maldade cresceu e se multiplicou, dias, ó Deus querido, amado e Deus Santo, onde o coração do homem é obstinado, é duro como de Faraó, ó Deus querido, amado e Deus Santo, mas a crente tem que vigiar, o crente tem que ficar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, prudente, tem que estar atento o tempo todo, ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós oramos, por isso nós pedimos e nós clamamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, pela Tua igreja, Senhor, ó Pai querido, amado e Deus Santo, um grande dia está chegando sobre a nação do Brasil, um dia de decisão, um dia, ó Deus querido, amado e Deus Santo, onde o povo vai brigar por aquilo que acredita, ó Deus querido, amado e Deus Santo, por isso nós colocamos esse dia diante do Senhor, diante das Tuas mãos, para que o Senhor possa estar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, conduzindo, ó Deus querido, amado e Deus Santo, para que não haja violência, para que não haja mentira, para que não haja engano, para que não haja,
haja, ó Deus querido, amado e Deus santo, a ação do maligno contra nós, mas, ó Deus querido, amado e Deus santo, coloca os teus anjos preparando, guiando, colocando, ó Deus querido, amado e Deus santo, as palavras sobre a boca, Senhor Jesus, daqueles que dão de falar. Ó Deus querido, amado e Deus santo, nós vamos, Senhor Jesus, lutar por aquilo que acreditamos, ó Deus, mas não confiando que o homem resolve nossos problemas, mas sim, Senhor, depositando a fé em Ti. Nós vamos, ó Deus querido, amado e Deus santo, tomar um ato, Senhor Jesus, de ir, ó Deus querido, amado e Deus santo, mas nós só vamos se o Senhor estiver conosco. Ó Deus querido, amado e Deus santo, assim como Davi, Senhor, sempre orou, se o Senhor estiver conosco, nós vamos à batalha. Deus, nós oramos, ó Senhor, e te pedimos, fala conosco, Senhor, nos dirige, nos mostra, Pai, o que devemos fazer, como devemos agir, como devemos proceder, como devemos pensar. Ó Deus querido, amado e Deus santo, nós pedimos, ó Pai, para que possas nos guiar, ó Deus querido, amado e Deus santo, Senhor, para que não saiamos da Tua vontade, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, Deus, mas que venhamos estar, ó Deus, prosseguindo firmemente rumo ao alvo, porque sabemos, ó Deus querido, amado e Deus santo, que a nossa pátria não é terrena, mas a nossa pátria é celestial. Ó Deus querido, amado e Deus santo, não fazemos parte desse mundo, mas fazemos parte, ó Deus querido, amado e Deus santo, do Teu reino. Ó Deus querido, amado e Deus santo, por isso nós oramos, por isso nós buscamos, por isso, Senhor, nós te perguntamos qual é a Tua vontade, Senhor. Não temos medo de questionar ao Senhor se devemos fazer ou não, porque não temos o medo, ó Deus querido, amado e Deus santo, de receber um não da Tua parte, ó Deus, porque sabemos, ó Senhor, que quando o Senhor nos corrige, nos exorta, Senhor Jesus, o Senhor fala um não para nós, é para nós obedecermos, e quando há obediência, a bênção e a vitória. Quando a gente se coloca na posição de obediência, o Senhor nos guarda, o Senhor não se ausenta de nós, ó Deus. Por isso nós oramos e buscamos a Tua face, ó Pai. Clamamos, ó Deus querido, amado e Deus santo, para que possas estar, ó Deus, nos guiando, ó Senhor. Ó Pai, que venhamos ser fortes, ó Senhor Jesus, obedientes, ó Senhor. Que não venhamos questionar a Tua palavra, mas venhamos, Senhor, buscar com todas as forças. Viver, ó Senhor Jesus, viver, ó Deus. Que os nossos olhos e nossos ouvidos estejam atentos a Ti, somente a Ti, ó Santo Deus. Precisamos, ó Deus querido, amado e Deus santo, Senhor, estar com os olhos focados em Ti, somente em Ti, soberano. Só o Senhor, ó Deus querido, amado e Deus santo, é aquele que entende, é aquele que vê as coisas além dos nossos olhos, ó Deus querido, amado e Deus santo, por isso nós clamamos, ó Pai. Ó Pai, fala conosco, Senhor, e encontre os nossos corações abertos para ouvir e obedecer, ó Senhor Jesus. Nos encontre, ó Senhor Jesus, prontos, ó Deus querido, amado e Deus santo, para agir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Ó Deus querido, amado e Deus santo, apresentamos diante de Ti esse culto, esse momento, ó Deus querido, amado e Deus santo, onde a Tua igreja se reúne em louvor e adoração, onde, ó Pai, nós nos reunimos para orar num só propósito, num só corpo, num só espírito, ó Deus. Ó Pai, cumprindo, ó Deus querido, amado e Deus santo, aquilo que o Senhor escreveu na Tua santa e divina palavra, para intercedermos uns pelos outros, para, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, Deus querido, estarmos unidos para aprender mais de Ti, nos reunindo em Tua memória, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, ó Pai, nós estamos aqui nesse lugar porque desejamos sentir a Tua presença, queremos sentir a Tua glória, queremos, ó Deus querido, amado e Deus santo, ser visitados por Ti, ó Pai querido, amado e Deus santo, por isso nós te pedimos, joga por terra, ó Deus, todo o embaraço, tudo aquilo que não vem de Ti, todo o atrapalho de Satanás, ó Deus querido, amado e Deus santo, que venha cair por terra, toda ação do maligno, toda dor, toda angústia, todo sofrimento, ó Deus querido, amado e Deus santo, em nome de Jesus, que venhamos sentir a Tua presença, ó Deus, e que venhamos Te dar liberdade nessa noite para conduzir o culto da maneira que lhe apraz, da maneira que o Senhor deseja. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, te pedimos para que não venhamos sair desse lugar da mesma forma que nós entramos, mas que venhamos, ó Deus querido, amado e Deus santo, ser desafiados pela Tua palavra, sair desse lugar, ó Deus querido, amado e Deus santo, saciados, ó Deus querido, amado e Deus santo, satisfeitos com o alimento que foi colocado à mesa para nós. Ó Pai, que venhamos festejar diante de Ti, porque, ó Pai, onde a Tua presença está é motivo de festa, é motivo de alegria, e nós cremos que o Senhor já está presente nesse lugar, porque a Tua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Ó Deus querido, amado e Deus santo, e nós viemos aqui, Pai, não para sermos famosos, não para, Senhor Jesus, fazermos um show, mas nós viemos aqui nesse lugar para buscar a Tua face. Nós viemos nesse lugar, ó Deus querido, amado e Deus santo, para buscar por mais de Ti, reconhecemos do Senhor que precisamos de Ti, precisamos, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, do Teu Santo Espírito. Ó Pai querido, amado e Deus santo, então que venhamos sentir, que venhamos, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor,
Dá lugar para que o Senhor venha agir, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor? Glória a Deus. Amém. Vamos pedir para que venha cair fogo do céu nessa noite, amém? Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu não posso ficar de pé. Oh, Senhor Jesus, queima em nossas vidas nessa noite, ó Pai. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Oh, Senhor, tu és santo, ó Pai. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Santo és, ó Senhor Jesus.
sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu nessa noite. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, Santo és, Senhor Jesus. Santo és, ó Pai, aleluias. Oh, Santo és, ó Deus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor Jesus. Santo é, Senhor Jesus. Santo é, Senhor Jesus. Aleluia. Santo é, Senhor Jesus. Fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Nós louvamos aquele que está sentado no alto trono, digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Nós cremos que enquanto nós louvamos, enquanto o adoramos, o Senhor se move entre nós e o Senhor nos visita de maneira poderosa. Que venhamos senti-lo cada vez mais nesse lugar. Glória a Deus. Vamos dizer que queremos conhecê-lo. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, entrar em tua presença e adorar.
Mais uma vez, quero conhecer-te, ó Deus. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, entrar em tua presença e adorar. Revela-nos a tua glória nessa noite, ó Senhor. Revela-nos a glória. Desejamos mais de ti. Queremos a presença, Jesus. Declare ao que está sentado. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, aleluia. Seja a honra e o poder. Seja a glória. Seja a honra e o poder. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, Senhor. Seja a honra e o poder. Seja a glória. Seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Santo é, Senhor Jesus, Santo é. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Glórias sejam dadas a ti nessa noite, Pai. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja A glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, Tudo volta pra ti. eu te amo e vou gritar pelo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te
te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Oh Senhor Jesus, santo és, santo és, santo és, santo és, maravilhoso, digno de ser louvado, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido. Aleluias, 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 sejam dadas ao teu nome. Santo és, ó Deus, santo és, santo, 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 santo Deus. Ó Pai, assim como nós cantamos nesse louvor, ó Pai, a ti, Deus, seja dada toda a honra, toda a glória. Tu és digno de receber todo louvor, todo louvor, todo louvor. Tu és digno de ser reconhecido, de ser louvado, digno, 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 digno. Ó Deus querido, amado e Deus santo, de receber a nossa devoção, digno de ser, ó Deus querido, amado e Deus santo, amado, digno de ser, ó Deus querido, amado e Deus santo, entronizado sobre esse lugar, ó Senhor. Te reconhecemos como único Deus, como único Senhor. Santo és, digno, santo, aleluias, 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 aleluias. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias a ti. Santo é, Senhor, santo é, Senhor, santo é, Senhor, santo, 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 santo é, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és desejado aqui nesse lugar. Nós te desejamos, ó Deus querido, amado Deus Santo, desejamos a tua presença, desejamos, ó Deus querido, amado Deus Santo, pelo teu fogo, desejamos, ó Deus querido, amado Deus Santo, pelo teu toque nessa noite, Senhor. Nós desejamos por mais de ti, nós precisamos, ó Senhor, precisamos por mais de ti, ó Deus querido, amado Deus Santo, ó Senhor, dá-nos um coração quebrantado. Coração quebrantado diante de ti, Senhor, sensível à tua presença, sensível a Deus querido, amado Deus, oh, aleluias, 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 aleluias. Glórias e 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 glórias. Não são preocupações, não são medos, não são inseguranças que vão roubar o louvor e a adoração do nosso Deus. Aleluias. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Esse momento é dele, é somente dele, é somente dele, é somente de entronizar o nome dele, somente de adorar o nome dele. Aleluias, 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 aleluias. Oh, Senhor, nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, Senhor Jesus. Oh, santo, 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 santo Deus, santo Senhor, aleluias, ó Deus querido, amado Deus santo, aleluias. Eu te amo e vou cantar o mundo inteiro ouvir. Amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pra minha família ouvir. Te amo, te amo, te amo.
Eu te amo e vou gritar pro meu serviço ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Oh, Santo Senhor Jesus. Te amo, te amo, te amo. Oh, Senhor Jesus. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor Jesus. Manifesta, Senhor Jesus, mais e mais a Tua glória. Manifesta mais, Senhor, da Tua presença sobre esse lugar, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Que venhamos nos diminuir e o Senhor crescer nesse lugar, Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Santo é, Senhor Deus. Santo é, Senhor Deus. Aleluias, 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 aleluias. Pai, usa a minha vida nessa noite para falar contigo. Usa a minha vida, Senhor Deus. Ela está em Tuas mãos. Usa os meus lábios, ó Deus, para falar à Tua igreja aquilo que o Senhor precisa falar, ó Deus. Oh Senhor, oh Deus, nós queremos, ó Pai, aprender mais de Ti nessa noite. Nós queremos mais de Ti nessa noite. Nós desejamos por ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir o Teu toque nessa noite. Ó Deus querido, amado e Deus santo, que venhamos ser como Zaqueu. E se preciso for, venhamos subir no topo de uma árvore para ver o Senhor passar, ó Deus, para Te ver. Ó Deus querido, amado e Deus santo, Senhor, nós precisamos de um encontro contigo, que venhamos ser como aquele cego, ó Deus querido, amado e Deus santo, que gritou, e enquanto o Senhor não ouviu, Deus, ele não parou, não cessou de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Deus querido, amado e Deus santo, nessa noite, ó Deus, que venhamos ser como Jacó e não Te permitir ir embora enquanto não formos abençoados, enquanto não formos tocados por Ti, ó Deus querido, amado e Deus santo, nessa noite, Senhor. Ó Senhor Jesus, queremos e Te pedimos por mais de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Falar para os irmãos, a primeira minha oração o Senhor já respondeu nessa noite. Como os irmãos sabem, eu tenho medo de insetos. Quando eu comecei a ver os insetinhos, eu falei: Senhor, eu quero Te adorar, e os insetos estão impedindo, Pai. Faz com que eles sumam, porque a Tua casa não pode ter praga, em nome de Jesus. Não tem mais os insetos aqui, não. Deus é soberano, amém? Nós temos que ter esse relacionamento com Deus, de proximidade, de pedir para o Senhor tirar o objeto do medo, e o Senhor tira. Olha só que maravilha, glórias sejam dadas a Deus. Isso é testemunho para nós, igreja. O Senhor responde a oração. Até mesmo se for para tirar um insetinho, o Senhor tira, para que a gente possa louvar Ele sem ter medo do bichinho entrar na nossa boca. Né? Deus é glorioso. E o Senhor vai continuar falando conosco nessa noite. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24.
nós vamos falar de um assunto muito sério. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem precisa de ajuda, grite socorro. Amém? Todo mundo encontrou amém mesmo? Amém. Versículo 33 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Nós estamos lendo aqui o finalzinho da passagem que fala quando Jesus encontra com aqueles dois que estavam caminhando para Emaús. E aqui o versículo que a gente diz é que logo depois de reconhecerem que Jesus estava com eles, ao verem Jesus partindo o pão, um fala com o outro: você não sentia seu coração arder quando ele falava com a gente? E aí o que eles fizeram? Nem ficaram naquele lugar, eles partiram imediatamente, foram encontrar os outros. E quando encontraram os outros 11 discípulos, eles ouviram, eles falaram: é verdade, Simão viu Jesus. E aí eles vão compartilhar o testemunho de como o Senhor apareceu para eles no caminho. Vamos continuar aí, versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Já pensou que coisa maravilhosa seria? Numa reunião de quarta-feira, nós estarmos aqui, na primeira oração, falando com Jesus em oração, dando a paz ao Senhor, dividindo aí um testemunho no início do culto, e de repente o Senhor aparecer no nosso meio e falar: paz seja convosco. Como que a gente ia ficar, né? É o desejo da minha vida, é o episódio que eu mais espero. O dia que a gente poder estar face a face com Jesus, meu Deus, que coisa maravilhosa. Nós estaríamos explodindo de alegria, mas olha como eles ficaram no versículo 37. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Que contradição aqui dos sentimentos dos discípulos, não é mesmo? Reunidos, alegres, conversando que Jesus tinha aparecido, que realmente Jesus estava aparecendo entre eles. Quando Jesus aparece, então eles ficam com medo, porque acham que estão vendo um espírito. E aí olha que lindo que Jesus fala para eles. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Que coisa maravilhosa, né? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí, aqui, irmãos, a gente vê o seguinte: os discípulos até então não entenderam, mesmo vendo tudo isso, o que Jesus estava falando. Eles não compreendiam o que Jesus estava falando. Viram Jesus morrer, reencontraram Jesus ressurreto aqui, e eles não compreendiam ainda a palavra do Senhor. E aí eu estava lendo essa parte nessa tarde, e na verdade eu comecei a ler esse texto no começo da semana, e aí eu fiquei meditando sobre essa palavra, e eu fiquei: Senhor, como, né? Eles estão reunidos falando de Ti, o Senhor aparece, eles ficam com medo. Como que a dúvida pode subir no coração deles? E aí o Senhor começa a falar, e eles não entendem o que Jesus está falando. Como que a gente sabe que eles ainda não compreenderam o que Jesus está falando? Porque
no verso 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E só então os discípulos compreenderam o que Jesus estava falando. E aí o que o Senhor tocou no meu coração enquanto eu estava lendo essa passagem é que muitos estão na igreja e muitos ainda estão com o entendimento fechado. Muitos leem a Bíblia, muitos ouvem pregações, muitos ouvem o recado de Deus, que Deus fala através dos profetas, mas muitos estão com o entendimento fechado. Muitos não compreendem o que Deus está falando conosco. E quando a gente entende a palavra de Deus, só vem um pensamento em nossa mente: como que eu não compreendi uma coisa tão fácil antes? Não é verdade? Quando vem a clareza daquilo, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento sobre uma passagem, a primeira coisa que a gente pensa é: só isso, Deus? Como que eu não entendi uma coisa tão simples? E aí quando a gente fala com os outros, fala: isso é muito fácil. Isso é muito simples, porque a palavra de Deus é simples. Mas a palavra de Deus é tão simples que a gente precisa da ajuda dele para a gente entender. Por isso que a vida do cristão é um relacionamento com Deus. Porque não importa o quanto eu estude, não importa quantas pregações eu assista, quantos louvores eu saiba de cor, as orações mais lindas que eu saiba fazer. Se eu não tiver um entendimento que vem do alto, eu não compreendo o que eu falo, o que eu canto e o que eu oro. E aqui o que Jesus está mostrando para nós, além desse relato maravilhoso para avivar a nossa fé, Jesus está falando: olha, é preciso que a igreja busque para que Deus abra o entendimento. Vivemos em dias perturbados, em dias que a notícia é muito rápida, a informação vem em segundos. A cada vez que você atualiza o seu navegador, novas notícias são liberadas. E a gente, todo mundo consegue ler e entender português aqui. A gente acha que é o suficiente, eu manjo tudo o que está acontecendo, eu consigo me manter muito bem informado, mas o que Deus começou a falar comigo é que nós precisamos, até mesmo do entendimento do Espírito Santo, para a gente compreender o que está acontecendo ao nosso redor nos dias de hoje. Porque tudo o que está acontecendo à nossa volta não é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E o cristão está dormindo porque não entendeu que precisa buscar que Jesus abra o entendimento deles. E só depois, e isso é importante, só depois do entendimento ser aberto é que Jesus os envia para fazer a missão. Mas nós hoje em dia queremos fazer a missão, queremos trazer todo mundo para Jesus. E nós não compreendemos o que a palavra de Deus fala. E por isso muitos estão vivendo no erro. Por isso muitos estão sendo convencidos por heresias, estão sendo convencidos por falsos mestres, porque o entendimento está fechado. E antes de buscar abrir o próprio entendimento, ele quer levar todo mundo para o céu. E aí a gente precisa entender. Aí você vai falar: sim, os discípulos estavam andando com Jesus, eles estavam aprendendo, eles estavam indo. Eles não desistiram de aprender. Em nenhum dos momentos você vai encontrar um relato dos discípulos: cansei, Senhor, o Senhor só fala por enigmas, eu não estou entendendo nada. Conforme eles ouviam as parábolas, realmente eles não entendiam o que Jesus estava falando, mas Jesus explicava e eles compreendiam aquelas parábolas que Jesus estava explicando, porque Jesus explicava minimamente. O que eles não entendiam era essa palavra profética. Quando Jesus falava da própria morte, eles não compreendiam o que Jesus queria dizer com a própria morte. Quando Jesus falava da destruição de Jerusalém, eles ficavam: como assim? Jerusalém vai ser destruída? Eles estavam preocupados ali com aquela coisa, mas faltava um entendimento para que eles compreendessem para ler ao redor deles o tempo que eles estavam vivendo. E aí Jesus abre o entendimento deles, para que eles pudessem compreender as Escrituras. Era necessário que eles conseguissem decifrar a palavra de Deus, porque Jesus ia voltar para o céu, e eles tinham que conhecer a palavra. Eles precisavam agora se firmar na palavra. Jesus estava indo para o céu, Jesus não ia ficar mais
no corpo ali na terra. Jesus estava subindo e era necessário que eles então tivessem uma firmeza para que a fé deles não se esvaísse. E onde que fica a firmeza, a fé do crente? Na palavra de Deus. Então Jesus abre o entendimento deles para que eles possam ficar focados, firmados na palavra dele, para que eles possam falar. E aí quando você vê todos os apóstolos escrevendo as cartas e os relatos acerca das pregações, eles citam o quê? A palavra de Deus, os profetas, porque agora eles têm um entendimento que vem do alto sobre aquilo que Deus estava falando. Até então a pregação deles era diferente. Mas depois que abre o entendimento, o Espírito Santo vem e enche eles pregam sobre a palavra, as escrituras. Eles citam os profetas, eles começam a explicar para os novos na fé sobre as palavras dos profetas acerca de Jesus. E que cartas complexas quando você para ler, não é mesmo? Vão falando de coisas ali muito avançadas que às vezes nós nos tempos de hoje precisamos de ajuda de Deus para entender tudo o que eles estão falando. E quando a gente entende, a gente fala, uau, realmente eu não tinha pensado nisso, é tão fácil assim? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Assim como todos os discípulos foram dependentes do Senhor e do Espírito Santo até o dia deles morrerem. Porque a palavra de Deus vem dele. Vem do Senhor. E aí, eu quero ver com vocês aí uma parte que vai falar dos nossos dias atuais, porque a gente precisa trazer a palavra para o nosso dia, para a nossa vivência hoje. Então nós vamos pular lá para o final da Bíblia, nós vamos para 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E olha que Pedro está falando sobre os nossos tempos, há muitos anos atrás, não é mesmo? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. É ou não é os nossos dias? Nós precisamos do entendimento que vem do alto para a gente discernir as coisas. Porque quando a gente começa a prestar atenção sobre o Evangelho, são os detalhes que fazem a diferença. Cada ponto e vírgula da Bíblia tem um porquê dela estar naquele lugar na palavra de Deus. Se não fosse assim, Apocalipse não ia falar que quem mexesse no ponto e na vírgula ia sofrer as consequências de mexer na palavra. Até o ponto e a vírgula na palavra de Deus é importante. Nós precisamos prestar atenção nos sinais, nas coisas. E aí você vai falar, claramente, essa é uma palavra óbvia. Por que que nós vamos falar sobre isso? Óbvia. Então eu quero que você vá comigo para Neemias. Eu quero que você analise um caso comigo. Neemias capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículo 1. E aí eu quero que você preste atenção nos detalhes. Encontraram? Amém? Primeiro de tudo, quem é Neemias? Neemias é o copeiro do rei. Ele serve o rei persa. E aí ele recebe uma carta falando sobre Jerusalém. E aquela carta, quando descreve Jerusalém, faz com que ele vá orar e se quebrantar aos pés do Senhor. Que oração que ele faz? Uma oração de confissão de pecado e de arrependimento. E ele fica muito abatido, ele fica muito angustiado por causa do estado como a terra, né? Como o templo, como a terra está destruído, totalmente acabado. E aí o rei percebe a tristeza dele. E aí o rei permite que ele retorne para ajudar, para que possa edificar a cidade. E não só isso,
O rei dá cartas para Neemias, para que seja entregue aos governadores, para que ele possa passar pelo território deles, para chegar até o destino dele. Assim como lhe é conferido material para a reconstrução. É o agir e a mão de Deus. Olha como a oração dele foi poderosa. O Senhor começou a mover. Porque o rei podia ficar desconfiado ali da tristeza dele. Ih, esse cara aí tá muito triste. Será que ele está provando aqui o vinho direitinho aqui, esse copeiro? Ou será que ele está armando contra mim? Né? Mas não, o Senhor move o coração do rei persa. Ele dá as cartas. Ele mesmo custeia. Porque ele dá todo o material e manda ele ir. E ele vai. Mas essa ação do rei vai desagradar 2 inimigos. Que vão ser uma pedra ali para Neemias o tempo todo, que são Sambalat e Tobias. Eles se levantam como os principais inimigos do povo de Israel e vão tentar de todas as formas impedir que a construção, a cidade seja reedificada. A todo tempo eles vão estar atrapalhando, se levantando e agindo e fazendo e armando armadilhas e fazendo levante contra eles o tempo todo, porque eles não querem que Judá seja reconstruída, principalmente o templo de Deus. E é sempre assim, viu, irmão? Sempre que a gente quer fazer alguma coisa para Deus, o inimigo se levanta o enviado dele para tentar nos impedir de continuar naquilo que Deus tocou para a gente fazer. É sempre assim. E aí, com Neemias, a gente aprende o quê? Não desanimar. Porque eles não pararam a obra em nenhum momento. Persistiram, prosseguiram, até que a obra fosse concluída. Então, a gente está aprendendo aqui com Neemias que nós temos que continuar. Porque quando o inimigo se levanta, é sinal que estamos fazendo a vontade de Deus, estamos indo em direção ao rumo certo. No capítulo 6, que a gente vai ler agora, a obra está quase terminando. E, obviamente, o inimigo não desiste, porque ele não quer que seja terminado. Então, vamos ver aí o versículo 1. Quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Detalhes. Neemias estava atento aos detalhes, porque Neemias estava recebendo, buscando a vontade de Deus, buscando a face do Senhor em tudo o que estava fazendo. Por buscar a face de Deus, buscar fazer a vontade do Senhor, ele estava recebendo o quê? Discernimento que vem do alto. E por causa desse discernimento que Deus estava dando para ele, ele percebeu nas palavras daqueles inimigos que algo de errado estava sendo feito contra a vida dele. E aí Deus deu para ele a resposta para ele entregar aos seus inimigos. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Balaão falou que não deu a resposta que não para o rei, que estava querendo contratá-lo para amaldiçoar o povo. Uma vez, quando veio a insistência, ele logo cedeu. Neemias negou 4 vezes. Por quê? Discernimento que apontou os detalhes. Continuando. Então, na 5ª vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta, Neemias: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua.
estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Discernimento que vem do alto, o Senhor revela o que está em oculto para nós, para que a gente prossiga em fazer o certo. Olha como Deus nos protege, olha como Deus cuida do povo dele. Quando a gente busca a face dele, busca por discernimento que vem do alto. Continuando. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Como que Neemias percebeu isso? Onde que o profeta fala? É usado e manda ele entrar? No templo. Quem entra no templo? Sacerdote. Se você não é um sacerdote, você sofre as duras penas. Quais são as penas para quem invade o lugar de Deus que não lhe é permitido? Morte. Mas o discernimento de Deus está com Neemias. E ele percebe que aquele profeta era falso. E o Senhor mostra para ele que ele era um profeta comprado pelos seus inimigos. O que eu disse? Detalhes. Muitos, talvez, que tivessem recebido essa palavra iam falar, opa, na casa de Deus ainda mais? Vamos, bora. E teriam morrido. Mas o Senhor fez ele notar. Não, não pode. Naquele tempo de Neemias não podia entrar no templo. Hoje é diferente, a gente está dentro da casa de Deus. Mas naquela época não podia. E Neemias se atentou à palavra, porque Deus tocou no seu coração, Deus deu discernimento para ele. E aí, diz, versículo 13, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. E aí olha o que ele fala para Deus, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus, lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Quantas vezes ele foi testado pela sabedoria que vem do alto? Diversas vezes. Por diversos que se diziam ser usados por Deus. Ele lutou contra falsos profetas e não caiu porque estava ligado a Deus. Quando a gente está ligado com Deus, Deus dá a sabedoria, a gente discerne o que é a palavra de Deus do que não é a palavra de Deus. A gente sabe onde Deus está, onde Deus não está. Quando é Deus falando e quando não é Deus falando. E tudo isso, gente, é a prática. Em detalhes nós estamos vendo aqui na história de Neemias. E aí continua. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Os inimigos percebem que se Neemias estivesse sozinho, ele tinha se derrotado há muito tempo. Mas que ele não tinha sido derrotado, não tinha sido ferido, não tinha desanimado, não tinha voltado atrás, não tinha sido consumido pelo medo, porque Deus estava com ele. Mas sabe o que é triste, gente? Às vezes, dentro da casa de Deus, a gente vive uma vida de busca contínua de Deus, e a gente passa por provações como Neemias. Deus revela para nós as coisas ocultas. A gente, o que a gente faz? Compartilha com nossos irmãos com o intuito deles acordarem, com o intuito deles prestarem atenção naquilo que Deus te mostrou, naquilo que Deus te ensinou, porque o ensinamento que vem de Deus serve para toda a igreja. Se não fosse assim, as cartas de Paulo não teriam sido divulgadas em igrejas diferentes, porque quando Paulo manda uma carta para uma igreja, a igreja copia aquela carta e manda para outra, e eles vão trocando as cartas, ou seja, Deus fala a mesma palavra para todos. Mas muitos não querem aprender, muitos não querem entender, muitos se fecham e acabam caindo no erro.
Muitos se perdem estando na casa de Deus, porque ficam presos no mesmo lugar. E você acha que no caso de Neemias foi diferente? O povo viu todas as armadilhas, todos os intentos dos inimigos. Todos eles viram a mão de Deus, a sabedoria do Senhor agindo com eles, dando ânimo, dando força, dando renovo. Mas olha só o que acontece no versículo 17. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para mim em ti me dar. Muitos foram na lábia do inimigo. E continua acontecendo até hoje. Tudo com que, gente? Relacionamento. Nós precisamos, e o relacionamento envolve o quê? Aquilo que está à nossa volta. Por isso que no começo dessa pregação eu comecei falando, precisamos de discernimento do alto para lermos aquilo que acontece à nossa volta. Ler a nossa volta não significa só o final da volta, só o sinal da volta de Jesus. A gente precisa ler o intento da pessoa que está ao nosso lado. Precisamos saber, porque às vezes, gente, Satanás usa pessoas de maneira que ela vem, se infiltra no nosso meio, ganha a amizade de todo mundo e traz a divisão, traz a separação, traz mentiras, o desânimo, que foi o que começou a acontecer. Vieram começar a elogiar o inimigo que tentou de todas as formas acabar com eles, agora era elogiado, era colocado na alta patente como uma pessoa legal. Hoje em dia não acontece isso. Aqueles que são bons não têm valor nenhum, aqueles que são maus, todo mundo quer ser amigo. Todo mundo quer ter o quê? Comunhão com quem vive no erro. Todo mundo quer seguir. Cristão. E nós temos que ficar atento. Temos que ficar atento porque a gente às vezes se julga muito forte na fé. Eu não vou cair. Eu sou uma pessoa de oração, leio a Bíblia todo dia, eu não perco um culto, horas, eu oro todo dia, como assim? Não, eu vou ser uma boa influência para a pessoa errada. E aí é o primeiro a cair. Porque precisa de discernimento. Como a Dani sempre fala aqui, o inimigo vem usando sapatinho de algodão. Ou seja, quando você percebe, o inimigo já está. E já cavou um buraco tão grande na nossa vida, que você nem percebeu, que quando você olha, você fala, como que eu estou com esse prejuízo na minha vida? E o pior, o inimigo ele não vai atacar primeiro a tua vida material. Porque a vida material, gente, ele viu com Jó, que quando a pessoa é servo de Deus mesmo, a vida material não tem valor. Ele vai atacar aquilo que mais importa, o teu relacionamento com Deus. Porque Satanás trabalha na dúvida. Então ele vai começar a pôr dúvida, questionamento. E a pergunta, e a pergunta, e é dúvida, e é dúvida. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Será? Será? Você tem certeza? Ele vai minar aí. Porque é aí que importa. Porque a partir do momento que você começa a ter dúvida, a partir do momento que você começa a esfriar, a se afastar de Deus, a ficar relaxado no seu relacionamento e andar com Deus, aí você está legal para ele poder passar uma rasteira. Obviamente, ele não vai atacar de frente com você quando você está forte. Ele vai te enfraquecer para te derrubar. E a hora que te derrubar, o estrago vai ser grande. E aí ele venceu. Porque ele é astuto. E nós cristãos, muitas vezes, a gente acha esperto. E a esperteza não vem de Deus. Nós temos que ser sábios. E a sabedoria vem da onde? A sabedoria vem de Deus. Provérbios fala que Deus é o pai da sabedoria. Nós temos que buscar ser sábios, prudentes. Mas nada que vem do mundo dura. Mas aquilo que vem de Deus é eterno.
Nós temos que nos agarrar em Deus. E aí, até essa parte de Neemias e de 2 Pedro era uma pregação que eu tinha anotado há muito tempo e eu nunca tinha pregado. E quando eu estava lendo Lucas, ali aquela passagem, o Senhor me fez lembrar dessa pregação e eu voltei. Eu falei, nossa Deus, e tem tudo a ver. Os discípulos precisavam estar atentos a tudo. Porque a igreja cresceu, gente. Vocês acham que só veio ovelha para o meio deles? Não, tem os infiltrados também, mas eles estavam preparados para lidar com tudo, para que a igreja prosseguisse crescendo, 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 porque Jesus estava às portas já naquela época, imagina hoje. Eles criam que Jesus já ia voltar, Jesus já ia descer. Quando eles perceberam, vai demorar um pouco mais do que a gente pensa, precisamos nos preparar, precisamos deixar a igreja preparada, porque agora nós vamos partir para a glória e os próximos vão ter que se firmar na palavra. E eles deixaram tudo escrito. Amando de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a tocar neles para que eles possam escrever os ensinamentos, para que a gente pudesse somente ler e viver. E entender o que Deus está falando, para buscar Ele, para a gente ter esse entendimento. Para a gente ter essa sabedoria, o crente tem que ser sábio, o crente tem que ter conhecimento, base e profundidade da palavra de Deus. Para ele não ser enganado, a palavra de Deus vai falar para a gente não ser guiado por vento. Vento de vã doutrina, a gente tem que estar firmado na palavra de Deus, que é imutável. Então, o que Deus está falando para nós e que a gente tem falado há um bom tempo, né? Temos que ficar atento e ter profundidade na palavra e temos que estar atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor. E aí nós vamos ser guiados, ouvir a voz de Deus e saber pelo que orar, pelo que interceder, como interceder, como chegar e falar de Jesus para aquela pessoa. Porque o Espírito Santo vai nos guiar, é o que Jesus fala, para a gente não se preocupar quando nos levarem aos tribunais. Com o que dizer, o que hei de falar, o Espírito Santo vai nos dar a palavra naquele momento e nós vamos ser usados. Assim como todos os discípulos foram usados. E Deus vai nos levar para lugares que quando a gente chegar, nós vamos falar, como eu estou aqui? Mas aí Deus já usou a nossa vida. Glória a Deus. O Senhor falou comigo até aqui.